Nunca compre ração a granel, sabe por quê? Você não está vendo a data de validade, você não tem para quem gritar, para quem pedir socorro, tá? Porque você está vendo aquele lugar lá, que vende, às vezes, já ainda tem casa de ração, gente, que tem o sacão aberto no chão e vai passar barata, formiga, o que for. Já tem locais que já está melhor, já tem pet shop, que já tem a gôndolazinha fechada, em acrílico, né? Mas a gente vê de tudo. Eu que visito em todas as cidades onde eu vou, seja passeando, seja trabalhando, quando eu viajo, eu sempre visito pet shop, eu sempre olho para ver as condições que são oferecidas coisas para os nossos filhos de 4 patas. Então, risca isso aí do seu caderninho. Ração a granel, não. Se você ainda quer dar ração para o seu filho, compra saco fechado, tá? Olha a validade. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que um cachorro que tem predisposição genética para alguma doença, ou seja, digamos que o pai dele ou a mãezinha dele tinha algum problema e ele tem uma predisposição a desenvolver a mesma doença, ele vai melhorar com a alimentação natural. Agora, um cachorro que não tem predisposição nenhuma, tinha pais sadios, não tem nada, nenhum indício da raça, se ele comer alimentação que é inadequada para ele, ele pode morrer. Então, olha isso. Diante disso, a gente pode concluir que o quê? Que a alimentação natural é uma decisão sábia e inteligente para a gente manter a longevidade, para a gente deixar nosso filho de 4 patas longe de doenças, tá certo? A minha missão aqui é trazer a verdade para vocês, tá? E essa verdade, ela precisa ser dita, por quê? Porque muitos animais estão ficando doentes. São os seres de luz que estão ali vendo o tempo inteiro adoecendo. Então, eu vou falar a verdade, sim. Na aula 2, olha lá, dentre os 28 problemas de saúde canina, vamos lá, você está 10. Depois eu falo da aula 2. Vamos lá. Falta de palatabilidade. O que é isso? É um paladar, né? Que não está muito... O cachorro fica ali, tá? Imagina você comendo bolacha de água e sal dia e noite, tá? E, antigamente, os cães, eles faziam o quê? Eles caçavam. Tanto que o cachorro adora cheirar as coisas porque eles são farejadores natos. Então, imagina, eles descendem dos lobos. Os lobos caçavam, não é isso? Então, falta de palatabilidade é uma das coisas. Do 2. Imunidade baixa. Cães que comem ração estão se intoxicando, exatamente porque ração é um alimento sintético. Por essa razão, a imunidade dos cães fica totalmente reduzida e comprometida, sendo mais suscetível a doenças emocionais, a doenças comportamentais e doenças físicas. Toma meu chazinho aqui enquanto vem o próximo. Problemas de pele. Olha só, tinha um cachorrinho que frequentava sempre o meu hotelzinho, que ele tinha um cheirinho, sabe? Um rancinho assim no cheiro, e a dona dele deixou com que eu alimentasse ele com comida natural. Ela notou significativamente a mudança quando ela voltou de viagem. Falou, nossa, que coisa, ele ficou um tempo ainda sem ter o rancinho. Pois é, a alimentação natural é algo mágico, transforma. Fora cachorro que come alimentação natural, ele é super feliz. Proteção contra parasitas. Cães que comem que comem comida natural, eles têm uma proteção contra vermes, contra parasitas, como pulga, por exemplo. Um alho é um poderosíssimo vermífugo natural, tá? Doenças no trato urinário. Tem um Yorkshire, ele é até famosinho, tá? Não sei se algum de vocês já viram, mas ele é famosinho na internet. Só que eu fiquei chocada, porque ele é o pai dele que faz a propaganda dele na internet. Ele é meio youtuberzinho, assim. Ele lá, no colo do pai dele, na visita do médico veterinário, só come ração urinária, que é para cálculo urinário, e aí parou de fazer xixi, estava obstruído, gotejando. Imagina, quem já teve cistite sabe a dor que é. Imagina uma pedra obstruindo a passagem lá na uretra, o cachorro tentando fazer xixi. E aí o pai dele falou, mas ele só está com a ração medicamentosa. Pois é, formou novamente cálculo. Que explicação que se dá para isso? Num cachorro com predisposição, mas espera um pouquinho, faz a ração lá para o cachorro da raça Yorkshire e depois a ração
para obstrução, faz a ração para Shih Tzu, depois uma ração hipoalergênica. Não tem coerência, percebe? Então, existe uma indústria por detrás disso que não fala a real verdade de como é feita a fabricação e a composição real que tem. E quando a gente fala em corante, conservante, soja, milho, transgênicos, a gente está falando de uma bomba que vai para dentro do organismo do seu filho de 4 patas e que dá tudo isso aí, tá? Problemas hepáticos, por exemplo, vômitos amarelos, vômitos com espúgada, é o fígado do teu filho gritando, porque o fígado, vamos relembrar, o fígado é um órgão responsável para fazer o quê? Tudo que a gente come, quem metaboliza o que a gente come é o fígado, e quem excreta é o rim, tá? Se o fígado, ele não está conseguindo metabolizar e está jogando para fora, está vomitando, imagine o estado que ele está. Sinal de alerta, tá? Vomitar não é normal. Vômito não é normal. Ah, mas vomita só uma vez por semana. Não é normal. Você vomita uma vez por semana? Se você estiver vomitando, vai se consultar, porque não é normal, ok? Vamos lá? Ana Maria, boa noite. Sim, Eri Andrade, boa noite. Olá, gratidão, doutora. Lourdes Brunes, boa noite. Adriana Silva Alves, boa noite. Então, olha só a importância. Eu estou repassando um pouquinho, quem assistiu ontem vai falar assim, nossa, mas eu já vi ontem. Mas a informação não quer demais, que a gente guarda aqui, tá? E é importante que eu fale isso para vocês. Por quê? Porque fica metabolizado quando vocês estão engolindo essas informações. Então, o fígado de vocês vai metabolizar e vai ficar guardado na memória, tá? Eu gosto sempre de brincar com as minhas alunas, com as mães dos filhos de 4 patas, porque isso é muito importante. A gente levar a vida ali com uma dose de senso de humor, com uma pitada de humor, brincando, mesmo quando a gente está falando coisa séria, né? Por quê? Porque, na verdade, a vida precisa disso, dessa leveza. Eu falo para vocês, eu oriento, tem mãe que me pergunta assim, então estou fazendo errado, devo fazer? Olha só, não é uma questão de certo ou errado, é questão de consciência. A gente, muitas vezes, não tem consciência, tem coisas que eu descobri depois, tá? Não é desde o início. Os meus cachorros da infância tinham um tratamento, o meu primeiro cachorro tinha outro. Então, depois que eu tomei consciência, eu não cometi os mesmos equívocos, tá bom? Olha só, nódulos e tumorações. Há estudos que demonstram que fast foods, comida que é condimentada e comida enlatada, são causadores de tumorações por conta do quê? Dos conservantes. Não tem como uma comida durar dentro de um saco de uma latinha se não tiver conservante, senão ela apodrece. Isso aí causa tumor, ok? Adriana Silva Alves, sou nova aqui, gostaria de saber mais sobre alimentos que eles possam comer. Bem-vinda! Você é nova aqui. Olha só, talvez dê tempo de você assistir às outras aulas, mas você é muito bem-vinda. Você fica aí comigo que você vai entender, fica até o final, tá bom? Inclusive, para quem fica até o final, tem gente que estava aqui ontem, eu estou ofertando um presente, mas acompanhe essa live aí, se tiver dúvida, é só escrever, tá, gente? Conforme for acontecendo a live, eu vou respondendo. Cardiopatia. Por causa do alto teor de sódio e por não ter a umidade necessária que tem nos alimentos vivos, a pressão arterial fica comprometida. Vai facilitar o acúmulo de líquidos na cavidade abdominal do animal, levando a cardiopatias severas e muitas vezes levando ao óbito. Sem esquecer que eu preciso falar que tem cardiopatia que o animal não desenvolve a barriga d'água, que é a ascite. Por quê? Ele tem um problema, um dos ventrículos, tem o ventrículo direito e o esquerdo, tá? Então, dependendo da cardiopatia, ele tem desmaios, ele tem aquela linguinha escura, mas ele não desenvolve o barrigão. Então, cada um... então ele... Só quem tem barrigão que é cardiopata? Não, tá? Tem vários tipos de coisas, de sintomas que os animais apresentam e de, como que eu posso dizer, consequências do problema cardíaco, tá bem? Vamos lá, próximo. Vocês estão gostando? Vamos lá. Aproveita e já vai escrevendo uma coisa aí para mim, tá? Para vocês interagirem, que eu gosto quando vocês falam comigo. Quem dá ração para o cachorro, escreve 1.
Quem dá alimentação natural escreve 2, e quem dá um pouquinho de cada um, às vezes mistura ração com comida, às vezes tem gente que coloca um pouquinho de carne em cima da ração, franguinho, ou alterna, de manhã dá uma coisa ou outra, só para eu entender aqui, conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Eu tenho mães aí que estavam ontem, algumas eu lembro, mas vamos lá, escrevam aí para mim, para eu saber o que vocês estão fazendo. Ó, isso daqui é meu filho de 4 patas, olha, que eu eternizei aqui numa xícara para mim. Olha que coisa linda. Eri Andrade, 2, ou seja, alimentação natural. Ana Maria, 1, ou seja, ração, né? Não é obesidade, tá? O excesso de gordura vai causar obesidade. Então, muita gordura na ração, muita gordura na latinha, muita gordura no petisco vai fazer o quê? Vai entupir veias, artérias e vai prejudicar o bem-estar geral e também prejudicar a articulação. Ah, mas como assim? Porque um sobrepeso vai prejudicar as patinhas, as articulações. O cachorro obeso, ele pisa diferente, então, realmente não dá, tá? Próximo, por favor, Adriana Silva 1, não tenho ideia de comida natural. Tá bom, fica aí, Ana, você vai ter algumas ideias, tá? Não só a ideia, é bacana que a gente ganha consciência, né, da diferença do que é alimentar um filho com ração e do que é alimentar um filho com comida natural. Você pode não conhecer nada até agora, mas aí você está aqui hoje, você vai ter um aparato de várias coisas, inclusive, eu vou pedir para a Pri também repassar depois o truque que eu dei ontem, né, alguns slides para mim, porque eu vou falar alguns benefícios de um simples alimento, tá? Então, quer dizer, se a gente tem tudo isso nas mãos através da comida natural, por que a gente vai intoxicar nossos filhos com ração? E o 10 é diabetes, tá? Olha só, tem muito cachorro desenvolvendo todas essas doenças que eu falei, alergia, cheiro forte, queda de pelo, hipertiroidismo, tumorações, cálculos renais, cistites, que são as inflamações urinárias. Nossa, é uma infinidade de coisas que acontece. E a diabetes, infelizmente, ainda é uma doença de alta agora, tá? Muito alta. Os especialistas estão batalhando aí, tá? Tem endocrinologista trabalhando enlouquecidamente para controlar. E um cão com diabetes é um cão que sofre bastante, tá? Porque ele tem que tomar insulina todo dia, enfim, não é brincadeira. E se a gente pode evitar tudo isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se inteirar, tá? Sobre as coisas. Tem que ficar inteirado sobre tudo que faz mal. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: existe uma diferença, vou contar uma história para vocês. O meu filho de 4 patas, o Boninho, ele durou 18 anos e meio. Eu fui muito abençoada, porque num determinado momento, nos primeiros anos de vida dele, ele teve um episódio de vômito tão gritante, e eu levei ele até a veterinária, porque eu dava todo dia, 4 horas da tarde, ele sentava assim, tinha uma gôndola assim, ele ficava banando o rabinho, ficava me pedindo bifinho, eu ia lá e dava. Eu achava o máximo. Eu até falava, nossa, deve ser 4 horas. E realmente era, 4 em 1, 4 horas, 4 e 5, mas era um reloginho que ele tinha. Só que teve um dia que ele vomitou, que nada parou o vômito dele. Então, ele tirou sangue, ele ficou internado para fazer soro. Quando veio o TGO, TGP, que são as enzimas hepáticas dele, eu levei um susto, eu quase caí para trás. Estava super alterado. Foi quando eu levei ele numa médica veterinária que trabalha com medicina chinesa e fitoterapia, e ela falou para mim o seguinte: se você continuar desse jeito, pode dar tchauzinho pro seu filho em breve, ele não vai durar muito tempo, você dá comida morta para ele. Eu lembro que aquele termo, eu levei um choque, eu falei, como assim comida morta? Ela falou, você dá, é como se desse, como se tivesse ela falou assim, imagina que você tem um filho humano, abre um pacote de salgadinho, põe ele em frente da televisão e deixa ele comendo aquilo de manhã, de tarde, de noite. Você dá comida sabor isopor. Eu experimentei um grão da ração dele. E olha, posso falar? A ração dele era importada. Quando não tinha mais no Brasil, eu mandei trazer de fora. De tão enlouquecida que eu era, que eu achava que eu dava super premium, que era a melhor ração que existia.
não era barato aquilo, era mais caro do que um filé de carne. Mas na minha inocência, sem saber, falava assim, vou dar o melhor para ele. Então, sempre pensando melhor, o bifinho mais caro, porque a gente tem a noção do que o mais caro é o melhor. Olha isso, nós temos essa noção, mais caro é melhor. Está embutido isso em nós. Quando ela me falou isso, eu mudei radicalmente. Inclusive, para aumentar a energia vital dele, ela introduziu alguns fitoterápicos, tá? Para equilibrar novamente a energia vital dele, que estava super baixa. Então, olha só, diante disso tudo, que eu reformulei a vida do meu filho de 4 patas, eu quero trazer para vocês e para o maior número de pessoas a possibilidade de vocês também terem o filho de 4 patas de vocês vivendo pelo menos 30% mais tempo de vida ao lado de vocês, só que vivendo como? Se arrastando, vomitando, sem pelo, com cheirinho, com diarreia? Não, vivendo com qualidade de vida, vivendo sem doença, sem você ficando gastando dinheiro por conta de doenças, tá?